a esse avanço da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, as inscrições para o Enem tiveram início nesta segunda-feira e seguem até o dia 22 de maio. Os participantes podem escolher pela prova impressa, que acontece nos dias 1º e 8 de novembro, ou pela avaliação digital, que acontece daí nos dias 22 e 29 também de novembro. No entanto, com as aulas suspensas há mais de um mês em todo o país, pais, educadores, alunos e entidades de educação já se manifestaram contrários à realização do Enem esse ano. Sobre isso, a gente conversa agora com Gilberto Alvarez, que é diretor do cursinho da Poli e presidente da Fundação Poli Saber. Olá, professor Giba, tudo bom? Vocês novamente. Prazer é sempre nosso de conversar com você, de te receber aqui. Professor Giba, você é a favor da manutenção do Enem esse ano ou é melhor, de fato, adiar para esse ano ainda, para ano que vem? Qual a sua opinião? Absolutamente, Thalita, as provas elas devem mudar o calendário. Não só a prova do Enem, mas a prova também das principais universidades paulistas. Acredite vocês ou não, tanto a FUVEST, a Unicamp, como a Unesp mantêm os seus calendários da mesma forma que o Enem. E, além disso, a FUVEST e a Unicamp conflitam as suas datas de prova com o Enem digital. Então, é uma falta de amor muito grande em relação aos nossos estudantes, uma falta de empatia e uma falta de organização. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda mantém as suas avaliações principais com um calendário para novembro. Mais de 20 países do mundo, incluindo a China, que hoje tem o principal processo seletivo, equivalente ao Enem, é o maior do mundo. O segundo é o Enem brasileiro, com 6 milhões de inscritos. A própria China já mudou o seu calendário. Então, é uma obrigação, sim, não só do governo federal, mas também do governo do estado de São Paulo, através das reitorias das universidades paulistas, de mudar o calendário do Enem, do Enem e das universidades paulistas. É bom lembrar, Thalita, que nós estamos em maio. Maio já seria o prazo para a elaboração da prova do Enem, do uso da sala segura no INEP. Mas só que o INEP também não tem atividades presenciais. O próprio presidente do INEP anunciou essa semana que o INEP só voltará às atividades presenciais a partir de 1º de julho. Então, não há condições nem operacionais de fazer toda a logística a ponto de fazer com que a prova do Enem seja realizada ainda em novembro. Você chama atenção para pontos muito importantes e que eu não tinha visto por aí, de fato. Primeiro, as provas realmente das estaduais, de FUVEST, Unicamp, Unesp, que mantém esse calendário. Isso é importantíssimo. Há um comprometimento geral, de fato, né? Não é só em relação ao Enem. E o segundo ponto é o fazer a prova, de quem está pensando ali a prova. Não há quem esteja pensando nisso nesse momento, né? Porque, como você disse, o INEP está sem funcionar, está também trabalhando em home office, então não há ninguém pensando e estruturando essa prova nesse momento para estar pronta ali para novembro. Não tem como. O Enem do ano passado, todos nós acompanhamos, já foi um desastre. Não só em relação à logística, mas também com os problemas na própria avaliação. É a primeira vez na história do Enem que o Enem ele tem problema na avaliação, na teoria da resposta ao item, na média dos estudantes e na logística. Se o Enem mantiver as datas em novembro, existe um sério risco de comprometimento da logística, porque o Enem, Thalita, ele começa, de fato, a ser elaborado a partir de maio. É por isso que, inclusive, a gente diz para os estudantes que na prova podem cair assuntos atuais até maio, no máximo junho. De junho para frente, entram outras fases da logística. A impressão da prova, a distribuição em todo o território nacional, enfim, é todo um processo logístico que demora meses. Então, esse processo ele é altamente comprometido. Não tem como realizar o Enem em novembro, seja porque é uma falta de percepção da dor do nosso estudante, claramente, é uma falta de humanidade, mas também porque, em termos logísticos, nós não temos condições, porque os trabalhadores do INEP e outros trabalhadores, o Enem é um grande esquema, inclusive de segurança, envolvendo vários terceiros, gráficas. Não tem como a prova ficar pronta até dia 1 e 8 de novembro.
Sobre essa questão da falta de humanidade que você comenta, a gente sabe que as escolas estão paradas, muitos alunos têm aula pela internet, outros não. Daí entra também uma questão das desigualdades que a gente tem no nosso país, com muitos alunos não tendo condições de acessar a internet, de manter os estudos numa casa que às vezes não oferece condições para que isso seja feito. Então, são outros pontos importantes a se destacar quando a gente fala em realização do Enem esse ano, né? Existe todo um romantismo que a gente vê, inclusive nas mídias tradicionais, Thalita, sobre a casa das pessoas, como que são os ambientes, ambientes completamente com internet. A vida do estudante brasileiro, das famílias brasileiras não são bem assim, né? O Brasil não cumpriu as suas principais tarefas antes de tudo que está acontecendo. 25% da população brasileira não tem internet. Nas áreas rurais, chega a 50%. 40% dos alunos brasileiros não têm em casa espaços adequados para o estudo. Fazendo uma conta rápida, eu diria que, imediatamente por esses dados, mais de 50% dos estudantes que vão prestar o Enem vão ter algum grau de comprometimento para a realização da prova. Se somarmos os problemas de adaptação ao ambiente online, nós, infelizmente, não tivemos tempo de formar professores para o ambiente online e tampouco preparar os alunos para receber esses conteúdos em épocas de isolamento. Então, mesmo estudantes de escolas particulares têm, sim, dificuldades de estudo. Evidente que nas classes mais pobres, os alunos de escola pública, eles sofrem mais. Imagina, Thalita, hoje em dia, um estudante de classe D e E que não tem acesso à internet. Quem não tem acesso à internet, hoje, não consegue interagir com os amigos, o que aumenta a ansiedade. O isolamento é total. Nós, educadores, não conseguimos chegar minimamente na casa das pessoas, porque não há internet para que isso ocorra. E o próprio estudante, ele não tem acesso a isso que se fala muito hoje em dia: lives, shows, acesso a filmes, games. Existe toda uma produção cultural, inclusive audiovisual, que necessita da internet. Nós estamos numa época de grande exclusão digital. E somado a isso, as questões de saúde mental. Então, além da exclusão digital, a falta de ambientes em casa para estudar, a falta de organização em relação ao calendário das universidades paulistas e do próprio Enem, nós temos uma situação onde as famílias estão lutando pela vida. As famílias de classe C, D e E estão preocupadas com a renda, com a saúde e têm a impressão que a vida vai acabar. Então, é um outro momento. O Brasil precisa cuidar das famílias, dos seus estudantes e depois pensar no calendário de provas. Calendário de provas é importante, sim, mas com grande pacto nacional, nós podemos fazer com que os calendários das universidades se adaptem ao momento que nós estamos vivendo. O mundo tem mais de 1 bilhão de estudantes em isolamento. O Brasil tem todos os seus estudantes em isolamento. É hora de fazer um grande pacto em nome desses estudantes que serão o futuro desse Brasil. Professor Giba, ainda é cedo para se pensar em como será nas universidades, nas escolas, no final do ano? Porque, assim, muitos alunos, como você coloca, não vão conseguir estudar, não vão conseguir realizar a prova. Não, a gente não sabe até quanto vai durar isso, né? Se esse tempo que ficar em isolamento não vai ser grande a ponto de atrapalhar o resto do ano letivo. Já é tempo de se pensar nisso, se será de repente um ano perdido que os estudantes terão que refazer, se as universidades terão que refazer esse ano, vai ter um ano a mais na universidade, no curso. Isso já é para ser pensado nesse momento? Tem duas etapas muito importantes, Thalita. Ainda na época de isolamento, o Brasil está muito preso em se vai considerar a época de isolamento, as épocas de isolamento como cumprimento de calendário letivo. Eu acho que na época de isolamento nós temos que se preocupar menos com conteúdo e mais com políticas de orientação dos estudantes. A escola, ela é muito importante e ela cumpre um papel fundamental nesse período de isolamento. Então, a primeira política que deveria ser realizada no Brasil é uma grande política de levar internet gratuita para aqueles que não têm acesso à internet. Isso é possível.
A cidade de Nova York está levando internet para algumas regiões por ônibus, em cima de carros. É possível, existe tecnologia para isso. Suprindo o isolamento vertical, ou seja, fornecendo internet para essas pessoas, vem a segunda etapa, que é fazer com que, através de plataformas online muito bem estabelecidas, que se criem mecanismos de vínculo, de diálogo, de orientação, de diminuição das ansiedades e dos medos. E é possível, sim, cumprir a parte das habilidades. É possível, através de ambiente online, fazer com que o estudante ele elabore e defenda teses, que ele reconheça e interprete fenômenos, que ele consiga comprovar hipóteses. Então, tem algumas habilidades que é possível, sim, testar e transmitir no ambiente online. Mas, em época de isolamento, o mais importante são os assuntos ligados à orientação. Pós o isolamento, Thalita, eu acho que o Brasil vai passar por uma grande dificuldade, porque as escolas já têm salas cheias, muitas vezes acima da capacidade que é exigida e recomendada pelos órgãos oficiais. Então, de novo, nós vamos ter que fazer um grande pacto nacional e também nos estados e municípios, porque, afinal, a decisão é de estados e municípios, mas com um direcionamento federal e com investimento fica muito mais fácil, para fazer com que, pós o isolamento, se tenha as garantias que a OMS recomenda. Poucos estudantes na sala, um aparato para que se cuide da higiene das crianças, mas para lembrar que, infelizmente, muitas escolas brasileiras, as crianças não têm acesso nem a saneamento na própria escola, nem a esgoto, nem a banheiro. Então, o Brasil ele vai passar por momentos difíceis. Nós precisamos de governos fortes para encarar as realidades de frente, porque a desigualdade, Thalita, ela vai bater na porta de forma muito forte, né? Nós que estamos no Sudeste vemos pouco isso, apesar que em regiões periféricas é comum também. Mas em várias regiões do Brasil, as escolas não têm água potável e não têm banheiro, muitas vezes. Então, tratar a volta com toda essa dificuldade de infraestrutura pública vai ser um dos maiores desafios da história do Brasil. Professor Giba, ano passado, hoje é dia 15 de maio, ano passado, 15 de maio de 2019, foi quando foi realizada uma grande marcha de estudantes pela educação, pela ciência, pela pesquisa, e nunca que a gente imaginaria lá atrás que estaríamos vivendo em 2020 nessas condições, né? Mas naquele momento já se pedia atenção especial, investimentos em pesquisa, em educação. Hoje a gente vê mais do que nunca sendo necessário esse investimento na pesquisa, já que vivemos nesse momento de pandemia de coronavírus. E na educação a gente tem essa discussão agora de adiamento de Enem, novas formas de se passar conteúdo para os alunos. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o que foi esse 15M do ano passado e esse nosso 15 de maio de hoje. Eu acho que o que se soma, Thalita, é uma grande luta pela sobrevivência da população brasileira. Nós que somos educadores, a gente sempre chama atenção para o fato que governadores, secretários estaduais e nós educadores, nós temos que ter amor ao brasileiro. E o governo que aí está, ele claramente não ama o país que ele governa. Então, é uma questão de amor mesmo, é uma questão assim, mais do que a solidariedade, é uma questão de puxar aqueles que não podem, né? Sobre a questão de investimento em educação e ciência, ouvindo você falar, eu lembrei de um dos maiores físicos que a humanidade já teve, que é o Stephen Hawking, já faleceu. Ele sempre dizia que a nossa sociedade é a sociedade que mais depende da ciência. Ela não valoriza a ciência, mas ela depende muito da ciência. Não há sociedade contemporânea sem ciência. E agora, reflexões em épocas de isolamento, talvez nós percebamos, afinal, que sem ciência e sem educação, a sociedade ela não vai para frente e a vida em si, ela não continua. Então, tudo isso que hoje se aposta, se fala muita bobagem, Thalita, em relação a essa questão do coronavírus, infelizmente, muito achismo, muito palpite, é um vírus, não será a última e não é a primeira pandemia que a humanidade
sofre e sofrerá, infelizmente, mas é um vírus, o vírus não tem cura, nós precisamos da ciência sim para descobrir não só a vacina, porque é só pela vacina que se vai trazer segurança em relação a esse vírus, e quais são os mecanismos de dar conforto àqueles que hoje estão, infelizmente, com essa doença e precisam se recuperar. Então, que tudo na vida é um grande aprendizado. Dizem que é pela dor que o ser humano mais se modifica, que seja pela dor, que finalmente a gente descubra que é pela ciência e pela educação que a gente, de fato, evolui para o melhor, para melhor. Eu lembrei do 15M e por conta do 15M está sendo realizada uma campanha hoje pelas redes também, que é com a hashtag do AdiEnem. Você acredita que, de fato, seja por conta de uma pressão popular, seja por conta, de repente, de uma medida da justiça, esse Enem vai acabar sendo adiado por conta do que vivemos nesse momento, professor Geiba? Thalita, essa sua pergunta me dá margem para talvez ampliar um pouco essa questão do quanto que é importante a ação coletiva e a força popular. Eu acredito sim que a gente muda a situação que nós estamos com senso de coletivo, com manifestação, com ocupando hoje as redes sociais, fazendo pressão, judicializando. É momento sim de entrar com mandatos de segurança contra o calendário dos vestibulares. Vários prefeitos estão fazendo isso, a Uni fez isso, então abaixo-assinados, organização, movimento, é uma forma de fazer política, mesmo em épocas de isolamento, e que funciona assim. O parlamento brasileiro, os deputados foram eleitos pelo povo, e eles costumam ouvir a voz do povo, né? E além disso, nós temos que sim fazer grandes manifestações contra o governo federal por acreditar que é pelo coletivo que a gente se fortalece e é pelo coletivo que nós temos as nossas demandas atingidas. Não tem como manter esses calendários às provas, Thalita. Nós temos que fazer um grande movimento social, mas não só para mudar o calendário de provas, para que as universidades mudem os seus calendários letivos, que o Brasil tenha políticas sérias contra a exclusão digital, por internet gratuita, e que esse período de isolamento não seja um período para transmitir conteúdos, mas mais do que isso, seja um período para que educadores consigam orientar os seus estudantes à distância. Uma última questão, na verdade, professora, e acho que é importante a gente falar sobre isso. Abraham Weintraub, ministro da Educação, então tem batido nessa tecla de que vai realizar o Enem 2020, e ele chegou a comentar sobre a justiça do Enem, que o Enem não é para reparar desigualdades, que ele não tem essa função. Isso não é verdade, né? Não é, e tem vários dados. O Enem, principalmente o novo Enem, criado pelo governo Lula, Thalita, ele muda o panorama da universidade brasileira, inicialmente com as federais, mas há de se lembrar que, inclusive, as paulistas agora têm políticas de cotas, né? Hoje, as universidades federais estão beirando 60% dos seus alunos de escola pública. Nós conseguimos democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil pelo Exame Nacional do Ensino Médio. O Brasil, ele eliminou o grande mercado de vestibulares que existiam no Brasil. O Enem é uma prova única. Por uma prova, o estudante acessa universidades brasileiras públicas, universidades particulares pelo ProUni, ele acessa os programas estudantis pelo FIES e tem a possibilidade de estudar em vários países do mundo. O grande exemplo é Portugal, que hoje aceita mais de 40 universidades através do Enem. Então, o Enem é um programa, é um portal de acesso ao ensino superior. Ele é uma conquista da sociedade brasileira. E foi conquistado na época do presidente Lula. Nós temos que reconhecer isso e temos que lutar para que ele continue e para que ele seja uma política de igualdade. Equidade, infelizmente, ainda nós não conseguimos. Temos que lutar por equidade. O ideal, obviamente, é que o Brasil tivesse vaga nas universidades públicas para todo mundo. Nós conseguimos
iniciar esse processo e precisamos lutar para que todo o estudante brasileiro pós-ensino médio consiga acessar a universidade. E o Enem é a nossa primeira bandeira. Nós temos que defender o Enem e agora nós temos que defender o fato que todos os estudantes, para prestar o Enem, se fosse uma corrida de 100 metros, todos têm que largar em pé de igualdade da mesma linha de partida. Isso é muito importante, é uma questão, como eu disse, de humanidade, com tamanha desigualdade no Brasil, não tem como realizar não só o Enem, mas também não tem como realizar o calendário estabelecido pelas universidades paulistas. Importante dizer isso. A nossa luta é para mudar o calendário do Enem, mas também o da FUVEST, o da Unicamp e da Unesp, que juntas elas correspondem a 95% dos principais exames de acesso ao ensino superior que existem no Brasil. Conversamos com o professor Gilberto Alvarez, diretor do cursinho da Poli e presidente da Fundação Poli Saber. Professor, agradeço demais a sua participação, sempre trazendo muita informação aqui para a gente, colocando pontos importantíssimos para a gente pensar nesse momento e na história da educação. Muito obrigada, professor Giba. Obrigado, força para todos nós.